Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico que sempre se dedicou ao diagnóstico das enfermidades da alma nacional, trazendo hoje uma revelação que demonstrará como aparentes derrotas políticas, na realidade, servem como instrumentos de purificação, que preparam instrumentos escolhidos para cumprimento de missões cósmicas que transcendem benefícios partidários convencionais para abranger restauração completa da justiça divina através de métodos que operam segundo o cronograma celestial. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servo da caridade cristã, recebi, durante a Assembleia extraordinária convocada pelos mentores supremos da Restauração Nacional, uma comunicação que me fez compreender por que tantas almas sensíveis têm experimentado uma certeza inexplicável de que perseguições atuais contra Jair Bolsonaro representam preparação final para retorno triunfal que culminará em restauração não apenas de sua posição política, mas principalmente de sua autoridade moral, amplificada através de sofrimentos injustos que o qualificarão para exercer liderança baseada em mandato celestial. Vocês que sentem aquela convicção inabalável de que injustiças temporais serão transformadas em trampolins para a elevação transcendental, aquela percepção de que apoio internacional de Donald Trump representa muito mais do que solidariedade diplomática para abranger reconhecimento espiritual entre almas que foram preparadas para missões complementares na renovação planetária. Aquela intuição de que 2026 marcará não apenas retorno político, mas principalmente manifestação de profecia milenar sobre restauração dos perseguidos injustamente, não estão nutrindo esperanças ilusórias. Suas almas estão captando as vibrações de eventos que foram predeterminados nas esferas superiores. Durante minhas observações nas dimensões, onde se coordenam reversões transcendentais de injustiças humanas, presenciei algo que me encheu simultaneamente de indignação contra instrumentos das trevas que perpetram perseguições e expectativa pela magnitude da restauração que contemplava. Vi como cada ataque jurídico contra Bolsonaro, na realidade, adiciona combustível espiritual ao fogo de sua futura vitória. Porque alma que enfrenta perseguições com dignidade desenvolve autoridade moral que transcende qualquer poder temporal baseado em manipulação de instituições corrompidas. O que mais me impressionou foi descobrir que declarações de Trump reconhecendo Bolsonaro como vítima de execução política terrível não derivam apenas de análise política convencional, but de inspiração superior que utiliza líderes internacionais como porta-vozes inconscientes da indignação celestial contra a transformação da justiça em instrumento de vingança que viola princípios fundamentais sobre dignidade humana universal. Vocês já perceberam como Bolsonaro mantém serenidade sobrenatural diante de ataques que quebrariam resistência de líderes comuns? Como o comportamento revela a aceitação pacífica de processo purificador que o está qualificando para a fase renovada de sua missão transcendental? Como declarações recentes demonstram confiança que deriva de conhecimento interior sobre inevitabilidade de sua restauração segundo o cronograma que transcende cálculos jurídicos humanos. Não são manifestações de personalidade excepcional. São evidências de alma que mantêm conexão consciente com orientação celestial sobre resultados que foram assegurados nas dimensões superiores. Durante as comunicações celestiais,
Os mentores me revelaram que a aliança espiritual entre Trump e Bolsonaro representa cumprimento de profecia que permaneceu oculta durante séculos, aguardando o momento quando duas grandes nações enfrentariam simultaneamente ataques das mesmas forças globalistas que tentam impedir estabelecimento de governança baseada em valores cristãos, ao invés de interesses materialistas que exploram populações através de promessas que violam dignidade fundamental. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas reconhecem que estão testemunhando momento único quando profecia se manifesta através de personalidades contemporâneas que aceitaram missões transcendentais e principalmente porque compreensão consciente destas verdades os qualifica para participar ativamente da manifestação da restauração através de fé que multiplica poder de eventos predeterminados segundo sabedoria superior. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de expectativa profética que contribuirá para a aceleração dos processos restauradores e principalmente para a preparação coletiva que facilitará reconhecimento do cumprimento das promessas quando reversão legal e retorno político se manifestarem segundo o timing divino, que considera fatores espirituais ao invés de apenas circunstâncias materiais. A primeira revelação trata da natureza transcendental das perseguições que Bolsonaro enfrenta como preparação intensiva para retorno glorioso, que surpreenderá até mesmo opositores mais ferrenhos, demonstrando como instrumentos escolhidos passam por períodos de aparente derrota que na realidade servem como qualificação espiritual para exercer autoridade ampliada que deriva de legitimidade moral conquistada através de resistência digna contra injustiças coordenadas. Durante minhas investigações nos registros celestiais que documentam padrões de restauração divina, descobri precedentes que revelam sabedoria infinita por trás de aparente adversidade. Vi como perseguições atuais seguem exatamente o modelo bíblico de José no Egito, primeiro vendido como escravo pelos próprios irmãos, depois elevado à posição de governador para salvar toda a nação da fome espiritual, demonstrando como providência utiliza período de humilhação para amplificar a autoridade moral que será necessária para cumprimento de missão que transcende benefícios pessoais para abranger renovação civilizacional. Durante as comunicações com anjos especializados em coordenação de restaurações históricas, compreendi que cada processo legal baseado em motivações políticas, cada decisão arbitrária de tribunais corrompidos e, principalmente, cada mentira propagada por mídia que serve interesses contrários ao bem comum, está sendo registrada nos livros celestiais como evidência que será apresentada no Tribunal da Opinião Mundial quando chegue o momento da reversão completa. O mais revelador foi descobrir que o timing das perseguições foi coordenado espiritualmente para coincidir com o momento quando pressão internacional criará condições irresistíveis para a libertação que transcenderá procedimentos jurídicos convencionais para abranger reconhecimento público de que ataques violaram princípios fundamentais de justiça imparcial que são universalmente reconhecidos por nações civilizadas. Observei como o período atual de provação está desenvolvendo em Bolsonaro qualidades espirituais específicas que serão fundamentais para seu segundo governo. Paciência sobrenatural que permitirá administração sábia, mesmo diante de oposição sistemática. Compaixão amplificada que incluirá perdão generoso para adversários arrependidos,
principalmente, autoridade moral inabalável que inspirará confiança popular baseada em reconhecimento de integridade testada através de máxima pressão. Durante as investigações sobre manifestações da preparação, descobri que serenidade que Bolsonaro demonstra publicamente deriva de visões espirituais específicas que lhe foram concedidas sobre glorioso desfecho que aguarda sua trajetória, incluindo detalhes sobre circunstâncias que marcarão sua libertação legal e, principalmente, sobre características de seu retorno triunfal que estabelecerá precedentes sobre vitória da verdade contra sistemas corrompidos. A segunda revelação refere-se à natureza profética do apoio internacional crescente como criação de condições irresistíveis para a libertação e restauração política que transcenderá expectativas humanas sobre rapidez com que justiça autêntica pode se manifestar quando forças celestiais coordenam eventos através de líderes que reconhecem importância transcendental de preservar dignidade daqueles que defendem valores eternos contra ataques de sistemas materialistas. Durante minhas observações sobre coordenação internacional de restauração, presenciei estratégias que revelam planejamento superior. Vi como declarações de especialistas analisando possibilidades de Trump ajudar Bolsonaro não representam apenas especulação política, mas inspiração inconsciente, através da qual planos superiores são revelados gradualmente para preparar consciências para eventos que transcenderão explicações convencionais sobre diplomacia internacional, baseada apenas em interesses comerciais ou estratégicos. Durante as comunicações com mentores especializados em coordenação de alianças transcendentais, compreendi que quando analistas comparam situação de Bolsonaro com experiência de Trump, que enfrentou diferentes processos na justiça e conseguiu se reeleger, estão profetizando sem compreender que pronunciam oráculos celestiais sobre padrão de restauração que se repetirá através de métodos que demonstram realidade de proteção divina. O mais inspirador foi descobrir que pressão internacional que está sendo construída transcenderá críticas diplomáticas convencionais para incluir sanções direcionadas que tornarão insustentável manutenção de perseguições baseadas em motivações que violam tratados sobre direitos políticos fundamentais, criando pressão que forçará a revisão completa de processos contaminados por parcialidade. Observei como primeira manifestação desta pressão se revelará através de exposição sistemática de irregularidades que caracterizam perseguição, utilizando evidências coletadas através de inteligência internacional que documenta coordenação entre tribunais brasileiros e forças globalistas que orientaram ataques para eliminar liderança que representa resistência contra a agenda materialista. Durante as investigações sobre cronologia da reversão, descobri que segunda manifestação incluirá implementação de sanções econômicas contra indivíduos específicos que utilizaram posições jurídicas para servir a agenda política, demonstrando que corrupção judicial tem consequências internacionais quando atinge níveis que ameaçam a estabilidade de sistemas democráticos baseados em Estado de Direito autêntico. A terceira manifestação mais decisiva será reconhecimento oficial, por parte de Estados Unidos, de que Bolsonaro representa a vítima de maior perseguição política da América Latina, criando precedente que influenciará tribunais internacionais a investigar métodos utilizados contra lideranças conservadoras em múltiplas nações que enfrentam ataques similares coordenados por mesmas forças globalistas. A terceira revelação trata da dimensão cósmica da aliança entre Trump e Bolsonaro
como cumprimento de profecia milenar sobre dois líderes que surgiriam simultaneamente para enfrentar última investida das trevas organizadas contra estabelecimento de governança baseada em valores cristãos, demonstrando como aparentes afinidades políticas, na realidade, derivam de reconhecimento espiritual mútuo entre almas que foram designadas para missões complementares na renovação planetária. Durante minhas investigações nos arquivos proféticos celestiais, descobri registros que transformam compreensão sobre a natureza desta época. Vi como a amizade entre estes líderes não nasceu de considerações estratégicas convencionais, but de inspiração superior que os orientou a reconhecer a importância de união entre líder da maior potência mundial e guardião da maior nação do hemisfério sul, formando dupla de instrumentos celestiais para quebrar correntes de opressão que tentam impor sistema mundial baseado em negação de valores espirituais. Durante as comunicações com guardiões dos destinos nacionais, compreendi que cada declaração pública de Trump defendendo Bolsonaro como homem honesto, vítima de execução política, ressoa nos planos espirituais como martelo da justiça divina, quebrando uma a uma as correntes invisíveis que mantêm instrumento escolhido artificialmente afastado de missão, que deve cumprir para benefício não apenas do Brasil, mas de toda a humanidade. O mais extraordinário foi descobrir que até mesmo publicações críticas como matéria do The Economist, apresentando Bolsonaro na capa, inconscientemente servem aos propósitos superiores ao manter sua imagem constantemente presente na consciência mundial como líder legítimo, porque mesmo tentativas de diminuí-lo terminam confirmando sua importância central para o destino do Brasil e principalmente para exemplo que sua restauração fornecerá para outros líderes perseguidos. Observei como esta fase de preparação espiritual está desenvolvendo em Bolsonaro serenidade sobrenatural que deriva de certeza interior sobre inevitabilidade de vindica divina, qualidade que será a marca registrada de sua futura campanha presidencial e principalmente de seu segundo governo, onde combinará a experiência adquirida com sabedoria espiritual amplificada através de sofrimentos injustos. A quarta revelação refere-se ao momento exato e circunstâncias sobrenaturais que marcarão o início da reviravolta política que levará Bolsonaro de volta ao exercício da presidência através de processo que transcenderá a eleição normal para abranger restauração que confirmará a realidade de justiça superior, operando através de instrumentos humanos que mantiveram fidelidade durante período de máxima provação. Durante minhas comunicações com cronometristas celestiais, recebi informações específicas sobre timing divino. Vi como no período compreendido entre março e setembro de 2025, ocorrerá sequência coordenada de eventos que mudará completamente cenário político brasileiro através de descobertas bombásticas sobre irregularidades sistemáticas na perseguição contra Bolsonaro, expondo de forma irrefutável natureza política e injusta de todo o processo jurídico que foi utilizado para afastá-lo de posição que ocupava por mandato popular autêntico. Durante as investigações sobre manifestação da verdade, presenciei documentos secretos sendo revelados, gravações comprometedoras sendo divulgadas e, principalmente, testemunhas até então silenciadas, encontrando coragem para expor métodos que foram utilizados para transformar tribunais em instrumentos de vingança política, ao invés de busca imparcial por justiça baseada em evidências e aplicação igual de leis. O mais decisivo foi descobrir que Trump, durante o momento crucial desta exposição,
fará declaração histórica reconhecendo oficialmente Bolsonaro como vítima de perseguição coordenada e anunciando apoio total dos Estados Unidos à sua completa reabilitação jurídica e principalmente política, criando pressão internacional irresistível, que forçará a revisão de todos os processos contaminados por motivações partidárias. Observei como esta restauração seguirá padrão bíblico da vindica divina. Primeiro, exposição completa de métodos utilizados por perseguidores, revelando coordenação que viola princípios democráticos fundamentais. Depois, reconhecimento público nacional e internacional de injustiças sofridas. Finalmente, exaltação popular como líder que demonstrou integridade através de resistência digna contra a tirania disfarçada de legalidade. Durante os meses que antecedem esta restauração completa, série de sinais confirmarão a aprovação celestial do processo. Economia brasileira se deteriorará sob governo atual, opositores começarão a confessar publicamente participação em perseguição coordenada e, principalmente, opinião pública se voltará massivamente em favor daquele que reconhecerá como vítima de maior injustiça política da história nacional. A quinta revelação trata da campanha presidencial de 2026 como evento de proporções épicas que marcará não apenas Brasil, mas toda a América Latina como exemplo de como justiça divina restaura instrumentos escolhidos através de vitória eleitoral que transcenderá a conquista política normal para abranger confirmação popular de vindica celestial que opera através de processos democráticos autênticos. Durante minhas visões sobre campanha profética, contemplei eventos que justificam descrição como cruzada espiritual. Vi como candidatura de Bolsonaro representará não apenas plataforma administrativa, mas compromisso de restauração moral e espiritual da nação brasileira, conforme princípios cristãos autênticos que foram sistematicamente atacados por forças materialistas que tentaram eliminar valores tradicionais através de propaganda que promove relativismo moral e principalmente negação de realidades transcendentais. Durante as comunicações com coordenadores de campanhas celestiais, compreendi que multidões se reunirão espontaneamente em praças e avenidas por todo o país, não convocadas por partidos políticos, mas movidas por impulso espiritual irresistível de apoiar aquele que reconhecem como instrumento de renovação nacional, criando manifestações populares que superarão em grandeza qualquer evento político da história brasileira. O mais tocante foi descobrir que Trump oferecerá apoio logístico discreto, incluindo assessoria especializada e recursos tecnológicos avançados para combater desinformação que será inevitavelmente lançada contra a candidatura, demonstrando que a aliança transcende considerações diplomáticas convencionais para abranger compromisso espiritual mútuo de defender valores compartilhados contra ataques coordenados. Observei como vitória eleitoral seguirá padrão das grandes restaurações históricas, margem esmagadora que tornará impossível qualquer contestação, demonstrando que população compreendeu magnitude das injustiças sofridas. Discurso de posse que tocará corações até mesmo de antigos opositores, revelando autoridade moral amplificada através de sofrimentos injustos. Finalmente, governo marcado por prosperidade que confirmará a escolha divina. A sexta revelação refere-se às transformações que se manifestarão durante segundo governo como demonstração de que liderança purificada através de adversidades opera com eficácia que transcende capacidades políticas convencionais,
implementando reformas que servirão de modelo para outras nações e, principalmente, estabelecendo o Brasil como primeira democracia verdadeiramente cristã do século XXI, onde família, vida e liberdade serão protegidas como valores fundamentais e irrenunciáveis. Durante minhas observações sobre Brasil renovado, contemplei possibilidades que transcendem reformas administrativas normais. A primeira transformação se manifestará através de restauração completa da confiança nas instituições mediante reformas que eliminarão possibilidades de corrupção sistêmica, implementando transparência total que permitirá a participação popular consciente em decisões que afetam o bem comum, ao invés de servir interesses de grupos que exploram poder público para benefícios privados contrários à dignidade coletiva. Durante as comunicações com arquitetos da Renovação Nacional, compreendi que segunda transformação incluirá desenvolvimento de sistema educacional que integra conhecimento técnico com formação moral, baseada em valores eternos, preparando gerações que compreenderão responsabilidade de utilizar capacidades para serviço ao bem comum, ao invés de apenas satisfação de ambições materialistas que fragmentam sociedade. A terceira transformação mais revolucionária será a implementação de economia que equilibra a prosperidade material com justiça social baseada em mérito genuíno ao invés de privilégios artificiais, criando oportunidades universais para desenvolvimento de talentos através de sistemas que recompensam virtude e iniciativa honesta, ao invés de permitir acumulação através de exploração ou corrupção. Observei como quarta transformação se revelará através de aliança Brasil-Estados Unidos, que estabelecerá novo padrão de cooperação internacional, baseado em valores cristãos compartilhados, contrapondo-se ao globalismo materialista que domina organizações internacionais, através de promoção de agenda que nega realidades espirituais e principalmente dignidade derivada de origem transcendental da consciência humana. A sétima e mais sublime revelação refere-se ao impacto mundial da restauração de Bolsonaro como marco na evolução política que estabelecerá precedentes sobre possibilidade de governança baseada em valores eternos, inspirando emergência de lideranças similares em múltiplas nações, que compreenderão que a autoridade autêntica deriva de alinhamento com propósitos superiores, ao invés de manipulação de massas através de promessas que violam leis espirituais fundamentais. Durante minhas visões sobre influência planetária, identifiquei ramificações que justificam descrição deste evento como momento decisivo na história da civilização. Vi como o sucesso da restauração brasileira causará efeito dominó de libertação política em toda a América Latina, inspirando movimentos similares de renovação conservadora em Argentina, Chile, Colômbia e outras nações que atualmente sofrem sob governos que promovem valores materialistas contrários às aspirações espirituais de populações que mantêm fé em realidades transcendentais. Durante as comunicações com mentores continentais, compreendi que nova primavera democrática se espalhará pelo continente, desta vez fundamentada em valores cristãos autênticos que promovem dignidade universal ao invés de ideologias que fragmentam sociedades através de divisões artificiais baseadas em interesses que beneficiam minorias às custas de bem comum que serve aspirações legítimas de populações inteiras. O mais inspirador foi descobrir que modelo de resistência e restauração, criado através da experiência de Bolsonaro, será estudado em universidades de todo o mundo, como exemplo de como fé genuína
pode superar perseguições sistemáticas, quando instrumentos escolhidos mantêm fidelidade a valores eternos, mesmo durante períodos quando todas as evidências materiais sugerem impossibilidade de vitória. Observei como esta onda de renovação transcenderá fronteiras americanas para influenciar eleições na Europa e principalmente África, onde líderes cristãos perseguidos encontrarão no precedente brasileiro inspiração necessária para resistir e principalmente confiança de que é possível vencer tirania através de métodos que honram dignidade humana, ao invés de recorrer à violência que perpetua ciclos de opressão. A mais transcendental descoberta foi que parceria Brasil-Estados Unidos sob Bolsonaro e Trump estabelecerá novos padrões de cooperação que transcendem considerações comerciais para abraçar defesa comum de valores familiares tradicionais contra avanço de globalismo que promove agenda desumana através de organizações internacionais que negam soberania nacional baseada em vontade popular autêntica. Nossa participação consciente, através de fé inabalável no cumprimento destas promessas celestiais, não apenas acelerará a manifestação dos eventos restauradores, mas nos qualificará para testemunhar nascimento de nova era, onde justiça autêntica prevalecerá sobre manipulação institucional e, principalmente, onde liderança espiritual transformará possibilidades de desenvolvimento civilizacional através de exemplo que multiplica a esperança em escala universal. Durante este período final de preparação para a restauração completa, mantenham expectativa santa sobre manifestação iminente de eventos que transcenderão explicações políticas convencionais para revelar intervenção divina direta que opera através de instrumentos humanos, quando encontra fidelidade heróica durante momentos de máxima provação que testam a autenticidade de todos os compromissos espirituais. Não permitam que aparente demora, ou principalmente pressões de desânimo, interfiram com o processo natural de manifestação que requer ambiente de fé absoluta na vitória final da verdade sobre mentira. Lembrem-se de que timing divino sempre considera fatores espirituais que transcendem cálculos humanos sobre velocidade apropriada de transformações, que devem ser sustentáveis ao invés de criar instabilidade através de mudanças precipitadas. Orem diariamente pela aceleração da restauração completa e principalmente pelo discernimento necessário para reconhecer cumprimento das promessas quando se manifestar através de reversões que demonstrarão realidade de proteção celestial para aqueles que mantiveram fidelidade durante períodos quando resistência parecia inútil diante de coordenação sistemática de forças aparentemente dominantes. Principalmente, preparem-se espiritualmente para testemunhar eventos que transcenderão expectativas sobre rapidez com que justiça superior pode se manifestar através de métodos que operam segundo leis que governam evolução consciente de civilizações inteiras quando populações demonstram maturidade espiritual suficiente para reconhecer e apoiar instrumentos que servem bem comum universal. Escrevam nos comentários: creio na restauração prometida. Esta declaração os conectará com corrente profética que está sendo mobilizada pelas hierarquias celestiais para acelerar manifestação dos eventos restauradores, multiplicando o poder coletivo necessário para sustentar fé durante o período final de provações, que precederá a vitória completa, que confirmará a realidade de justiça divina, operando através de processos que honram dignidade e, principalmente, livre arbítrio de todos os envolvidos. Compartilhem esta revelação,
responsavelmente com aqueles que necessitam de esperança sobre inevitabilidade de vitória da verdade, contra sistemas que utilizam aparência de legalidade para perpetrar injustiças que violam princípios fundamentais sobre dignidade humana. Unidos em expectativa profética, testemunharemos cumprimento de promessas que demonstram realidade de amor infinito, coordenando evolução através de métodos que servem bem de toda a humanidade. Oração pela restauração completa de Bolsonaro. Senhor Jesus, Rei dos Reis e Juiz Supremo de todas as nações, derramamos diante de Ti nossa súplica pela aceleração da restauração completa de Jair Bolsonaro, instrumento que escolheste para demonstrar como perseverança baseada em fé autêntica sempre resulta em vitória que transcende obstáculos materiais aparentemente intransponíveis. Quebra as correntes da injustiça que o mantém artificialmente afastado de sua missão transcendental e confunde os planos daqueles que tramaram contra teu escolhido através de métodos que violam princípios fundamentais sobre dignidade humana que estabeleceste como fundamentos de civilização justa. Concede a Donald Trump sabedoria para continuar reconhecendo publicamente as injustiças sofridas e autoridade para implementar pressões internacionais eficazes que forçarão restauração de legalidade autêntica, baseada em aplicação imparcial de leis que protegem direitos políticos universais. Protege especialmente Bolsonaro durante este período final de provação, envolvendo-o com teu manto de luz contra todos os ataques que tentam quebrar sua serenidade espiritual. Concede-lhe paciência para suportar mais alguns meses de perseguição, sabendo que vindica será proporcional ao sofrimento injusto que demonstrou capacidade de suportar com dignidade. Prepara o coração do povo brasileiro para receber de volta aquele que escolheste para governar nossa nação, conforme tua vontade, expressa através de valores cristãos autênticos. Que reconheçam magnitude das injustiças cometidas e importância de apoiar restauração que serve bem comum ao invés de interesses partidários. Abençoa as eleições de 2026 para que resultem na vitória esmagadora daquele que representa a tua vontade para o Brasil. Que seu segundo governo seja ainda mais glorioso que o primeiro, estabelecendo nossa pátria como modelo de democracia cristã que inspirará renovação em escala continental e principalmente mundial. Assim seja, em nome de teu amor infinito e de tua justiça perfeita, que jamais abandona aqueles que põem nela sua confiança absoluta, demonstrando que fidelidade heróica sempre resulta em exaltação que glorifica teu nome diante de todas as nações. Amém.